Como os irmãos sabem, nós estamos em algumas séries de mensagem personagens bíblicos. Pela manhã, nós estamos falando do Antigo Testamento. E à noite, de Testamento Novo. Mas hoje, excepcionalmente, nós continuaremos no Antigo Testamento. Não é? Continuaremos. Eu falei da manhã sobre Leia. Não é? Vamos continuar na família de Jacó. A família de Jacó é uma família, não é, que nos ensina bastante. É uma família como a nossa, não é? Cheia de problemas, de dificuldades. Mas dá para aprender muitas coisas através da família de Jacó. Gênesis 37. Vamos ler todo o capítulo, é um pouco longo, mas irmãos, tenham paciência comigo. Nós lemos Gênesis 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: habitou Jacó na terra das suas peregrinações, das peregrinações dos seus pais, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apresentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, porque ele disse: rogai-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam, e se inclinava perante o meu. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais os odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e eu referi aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, seu pai e os seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava consigo mesmo. E como foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. De longe ouviram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse: não lhes tire a vida. E também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram-lhe da túnica talar de mangas compridas que o trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram que vinha uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos israelitas,
não ponha sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Somos irmãos. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, por onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e o enviaram a túnica talada de mangas compridas, e fizeram levar ao pai, que lhe disseram: achamos isso, vê se não é ou não a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. De fato chorou o seu pai. Entrementes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Oremos. Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, continuamos, Pai, em Tua presença nesta noite, Senhor amado. Como nós cantamos, Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Pai amoroso, um Pai que tem nos fortalecido, nos ajudado, Pai amado, e tem nos guardado, Senhor. Tem cuidado de nós a cada dia, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, Pai Santo. Eu lhe peço agora, Pai amado, abençoa a Tua palavra, Senhor, os nossos corações, possamos ouvi-la e entendê-la, Pai amado, e possamos colocar em prática, Senhor. É necessário colocarmos em prática a Tua palavra, como lemos nesta noite. Não somos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Eu lhe peço, abençoe cada irmão que aqui está para ouvir, Senhor amado, que eles possam ouvir e entender. E abençoe a mim também, que virei falar, Pai amado. Me dê, Senhor, a capacidade de falar ao coração de cada irmão e de cada irmã. Eu lhe peço isso, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um título meio longo nessa mensagem. As dificuldades e tribulações do presente não atrapalham o nosso futuro traçado por Deus. As dificuldades e tribulações do presente não atrapalham o nosso futuro traçado por Deus. José era o filho de Raquel, o preferido de José, ou de Jacó, ou de Israel, por ser o primogênito da mulher que ele amava. Vamos pela manhã que Jacó amava Raquel, né? Apesar de ele ter 4 mulheres, ele não amava Lia, que foi a primeira esposa dele. Ele amava Raquel. E quando José nasceu, ele se apegou a José. Se apegou a José e José passou a ser para ele o filho primogênito dele, porque era o filho primogênito da mulher que ele amava. E Jacó pensava em fazer José o cabeça da tribo, o cabeça do grupo, né, tornando ele por direito o primogênito. Mas por direito, nós sabemos, a princípio era Rúben. Como Rúben pecou, passou a primogenitura para Simeão. Como Simeão e Levi pecaram, né, matando os siquemitas, a primogenitura passou para Judá. Mas o Israel, o Jacó, ele queria que fosse José. Queria que fosse José. Então é importante nós percebermos o que Jacó está fazendo. Jacó está beneficiando José em detrimento dos outros irmãos. Sabendo que ele amava mais José e deixava os outros irmãos de lado. Então, para provar isso, ele fez uma túnica especial, uma túnica colorida para José. O que essa túnica simbolizava? Simbolizava que José era o líder, José era o rei daquela tribo. Então, para os irmãos, era algo difícil, era algo problemático. Eles começaram, né, a odiar José. Odiar José. E aí José tinha outro problema. Ele mandava José verificar os irmãos, ver como os irmãos estavam, e trazer notícias. Mas José passou a ser o dedo duro dos irmãos. Então José ia lá ver os irmãos, como os irmãos estavam, e trazia notícias. Como os irmãos de José não era a flor que se cheire, né? Eram pessoas, né, problemáticas, né, cheias de problemas, porque as mães de alguns deles eram idólatras.
Então, eles tinham problemas, tinham uma má influência materna. Então, eles traziam dificuldades, traziam problemas para o seu pai. E aí, então, José, né, quando ele ia ver os irmãos e trazia a notícia ruim, os irmãos já ficavam chateados com José. E para complicar mais ainda, José teve esses sonhos. Imagine, né, José sonhando, né, eu sonhei, e contando para os irmãos como se fosse, né, algo que os irmãos iriam gostar. Na verdade, eles não gostaram. Então, não, eu sonhei, né, nós estávamos no campo colhendo trigo, o meu feixe de trigo se levantou, e o feixe de trigo de vocês se dobraram perante o meu. Os irmãos falaram, ele já está com a túnica, né? O pai já disse que ele vai reinar, agora ele sonha em reinando também. Então começaram a odiar mais a José ainda. E para complicar, ele teve mais um sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas, quer dizer, os irmãos, se dobravam perante ele. O pai e a mãe estavam perante ele. Jacó o repreendeu, Israel o repreendeu, mas Israel guardou no coração. Mas os irmãos guardaram, né, a raiva. E quando, né, há essa raiva, esse problema, dá dificuldades. E eles guardando isso, um dia Jacó chamou José novamente e falou, olha, vai lá no campo, procura os seus irmãos, vê como é que eles estão bem, com a situação deles. José foi, né, procurou onde eles deviam estar, que era em Siquém, mas eles não estavam. Então eles estavam em Dotã, e lá, né, José foi até Dotã e encontrou os irmãos. Quando eles viram José de longe, já pensa, lá vem um sonhador. Então vamos dar um jeito nele, vamos tirar a vida dele, vamos matá-lo. Está longe de casa, o pai não vai saber, e vai falar que foi um animal que comeu. Você pode pensar, mas pastor, que animal ia comer José naquele lugar? Você não sabe, eu te informar. Naquela região de Israel, existia uma floresta chamada Floresta Transjordânica. E lá tinha leões, lá tinha ursos, lá tinha hienas e outros animais. Então lá tinha animais ferozes. Prova disso que Davi matou o quê? Um leão e um urso. Então havia uma floresta lá. Essa floresta foi dizimada, mas havia uma floresta lá. Então José corria esse risco também, andando por lá, de ser atacado por um animal. Então eles pensaram, então, um animal feroz, né, um leão, um animal feroz, o atacou. Né, e vamos levar o pai a túnica dele ensanguentada, e meu pai vai achar que atacou mesmo. Mas a intenção era eles matarem José. Mas aí Rubem interveio e falou, não iremos matar, não, vamos jogar ele na cisterna. Qual era a intenção de Rubens? Depois de ir lá, tirar José e devolver para o pai, né, bem, porque Rubens já tinha um problema com o pai. Ele já tinha perdido a primogenitura. Ele tinha um problema, então ele não queria ter outro problema com o pai. Então ele tentou, né, remediar a situação. Mas Rubens, ele saiu para algum lugar que nós não sabemos, a Bíblia não informa. E quando chegou para junto dos irmãos, eles tinham vendido José para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E não era pouco dinheiro, não. 20 moedas de prata era praticamente 2 anos e meio de trabalho. Né? Então era uma boa grana para aquela época. Eles venderam. Né? Era o preço de um escravo jovem. Então José foi ser um escravo, né, na corte de Faraó. Então mostrando, irmãos, que famílias têm dificuldades, têm problemas. Nós precisamos aprender em família. Mas o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo algumas coisas. Eu gostaria de passar para os irmãos o que eu aprendo com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, que os sonhos nem sempre devem ser contados. Às vezes você sonhou, guarde para você. Guarde para você. Mesmo que seja um sonho acordado. Você tem um desejo no coração, né, algo que queima seu coração de fazer algo, né, e você quer fazer isso aí, não conte para ninguém. Guarde isso com você. Guarde.
Depois que você conseguiu, olha, eu tinha sonhado com isso lá atrás, né? Vim orando ao Senhor, né? Buscando ao Senhor, saber da vontade do Senhor, e o Senhor fez com que isso acontecesse na minha vida. Sabe por quê? Porque nem sempre as pessoas vão se agradar dos seus sonhos. Vão ficar contentes com você. Vão ficar felizes com o que você está pensando. Algum pode até pensar, ele está querendo tomar meu lugar. Você pensava, eu não estou sonhando, né? Chega na empresa lá, estou sonhando ser o diretor dessa empresa. O diretor vai ficar chateado com você. Ou não vai? Esse cara está querendo tomar meu lugar. Mas se você guarda consigo e vai orar ao Senhor, ele não vai nem saber. Talvez o seu sonho consiga se atingir, você atingir seus sonhos. Né? Depois que chegar lá, você vai dizer, olha, glória a Deus, Deus me colocou um sonho no coração e eu consegui realizar meu sonho. Porque a questão é a seguinte, não somente as pessoas vão tentar atrapalhar seus sonhos, mas o próprio diabo vai tentar atrapalhar. Tentar impedir que seus sonhos se tornem realidade, para que você seja uma pessoa frustrada, uma pessoa envergonhada. Poxa, eu sonhei, né? Deus colocou esse sonho no meu coração e não se realizou. Não se realizou. Muitas vezes porque nós abrimos a boca antes do tempo. Não deveríamos ter contado nosso sonho para as pessoas. Ah, pastor, mas nem para o irmãozinho da igreja. Muitas vezes nem para o irmãozinho da igreja. Deus colocou em seu coração, guarde com você. Guarde. Guarde os seus sonhos, guarde os seus projetos. Não é? A não ser que seja uma pessoa que você saiba que é uma pessoa que torce por você. Não, aquele irmão ali é o irmão que quer me ver bem. Quer me ver bem. E quem é que nos quer ver bem de verdade? São os nossos pais. São os nossos pais. Nossos pais querem nos ver bem. Não é? Ele quer ver o filho prosperar, quer ver o filho ser abençoado. Então, para o seu pai, você pode contar. Nem para o seu irmão. Vai dizer, lá vem ele, né? Esse metido aí querendo aparecer. Então, é necessário nós termos cuidado. Cuidado. Então, os sonhos precisam ser guardados, precisam ser, né, colocados, né, como diz um irmão meu, colocado no óleo. Coloca lá, deixa ele lá guardadinho. Né? Não deixe de sonhar, não deixe de buscar realizar seus sonhos. Procure meios para realizar seus sonhos. Se for estudar, vai estudar. Se for trabalhar mais, vai trabalhar. Procure meios de realizar seus sonhos. Mas não saia relatando ele para todo mundo. Não saia relatando. E quando nós relatamos nossos sonhos, nós podemos atrair adversários para nós. Adversários. Ah, pastor, mas aí não pode nem sonhar. Pode. Né? Eu estou velhinho assim, mas tenho muitos sonhos ainda. Ainda tenho alguns sonhos que eu gostaria de realizar. Não sei se eu consegui realizar, mas tenho vontade de algumas coisas ainda. Então é importante nós sonharmos. É importante. Quando deixar de sonhar, você já morreu. Né? Então é importante que você estiver vivo, ter força, está sonhando, está desejando coisas melhores. Coisas melhores. Está desejando crescer. Desejando crescer. E quando muitas vezes um sonho também, eu vou falar agora de um sonho, dormindo, pode ser uma revelação de Deus para você. Deus pode estar falando ao seu coração através de um sonho. Né? Você ali dormindo, Deus falou ao seu coração, Deus trouxe uma palavra para você, tem uma promessa para você. Como ele fez com José. Deus revelou para José o que iria acontecer no futuro. Mas José, pela imaturidade dele, por ser um adolescente, um jovem maturo, ele foi lá e contou seus sonhos para os irmãos. Irmãos que já estavam chateados com ele. Né? Diga de passagem, já estavam, né, olhando para ele diferente, por causa, né, da diferença que o pai fazia entre eles. Mas Deus estava dizendo para José, isso vai acontecer, vai ser assim. Vai ser assim. Mas José tem que ter feito isso. Ter feito o quê? Guardado com ele. Mas muitas vezes nossa imaturidade, nosso desejo de ver as coisas acontecerem, nós saímos contando tudo para as pessoas. E quando não se realiza, há uma frustração. Há uma frustração. No caso de José, nós lemos a história, ele passou, né,
dias difíceis, dias penosos, por causa desses sonhos, mas Deus fez com que acontecesse. Então, nós precisamos guardar. Guarde com você os seus desejos, seus sonhos, a não ser que saiba, vou voltar a frisar, saiba que seja alguém que torce por você de verdade, que queira o seu bem de verdade. Aí você pode contar para essa pessoa, porque ele vai orar por você, para que seus sonhos se realizem. Seus sonhos se realizem. A segunda coisa que eu entendo, que nem sempre a nossa disposição de ajudar traz simpatia dos outros. Está lá no versos 12 ao 19. Nosso desejo de ajudar traz simpatia. José estava tentando ajudar os irmãos, levando, né, coisas para os irmãos, levando alimento. Né? Ele estava tentando ajudar. Estava tentando fazer algo de obediência ao pai. O pai falou prontamente: olha, José, vem aqui, vou te mandar os seus irmãos. Olha, pode mandar, pai, estou pronto. Então José era uma pessoa obediente. Mas muitas vezes a nossa disposição de ajudar, as pessoas não gostam muito. Isso acontece na igreja, meus irmãos. Muitas vezes você quer ajudar em algo na igreja, a pessoa lá vem um intrometido. Está se intrometendo. Ele está só tentando ajudar, mas a pessoa interpreta mal. Não, ele está se intrometendo no trabalho que não é dele. Não, ele não faz parte desse grupo. Ele não faz parte desse ministério. Por que ele está dando ideia desse ministério se ele não faz parte? Ele está tentando ajudar. Mas muitas vezes, na nossa cabeça, nós interpretamos mal. Ele está tentando tomar meu lugar. Ele está tentando aparecer. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa disposição de ajudar. Devo deixar de ajudar? Não. Eu estou sempre procurando ajudar para desenvolver o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, mas eu devo tomar cuidado para que as pessoas não te interpretem mal. Você venha ter dificuldades, ter problemas com os irmãos por causa do seu afã de fazer. Tem pessoas que assim, quer fazer tanto, né, quer tanto desejo de fazer, e termina atrapalhando. Então vamos, né, agir com moderação, com cuidado. Eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Né? Porque tem pessoas que já chegam, eu vim para ajudar, mas vamos fazer desse jeito. Opa, para lá. Você veio para ajudar ou para dar opinião? Dar ideias? Se as ideias sejam colocadas em prática, não, eu vim para ajudar. Então, você vai ouvir a opinião do grupo. Depois você coloca a sua. Se a sua for uma ideia boa, que o grupo aprovar, a gente faz. Se não, esquece. Mas aquela pessoa já vem, né, com toda a vontade de colocar a ideia dele, a posição dele. Então, esse jeito, muitas vezes, traz dificuldades, traz oposição, traz problemas. Eu sei que eu me converti, eu era assim, irmãos. Eu queria ajudar em tudo. Né? Queria me meter, então, até hoje eu faço isso ainda. Né? Eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero estar envolvido com as coisas. Mas as pessoas, muitas vezes, esse cabra aí, né? Então, quando eu me converti, eu queria fazer tudo na igreja. Queria fazer tudo. Né? Queria ser pastor, o pessoal sempre me empurrava para fora. Mas, não, eu tenho um projeto de Deus, tenho um sonho de Deus, eu vou chegar lá. Não vou desistir dos meus sonhos. Mas, quando eu vinha para ajudar as pessoas me interpretavam mal. Achavam que eu queria tomar o lugar deles. Por isso que eu aprendi. Aprendi que eu tenho que agir com mais cuidado. Mais cuidado. Para que as pessoas não me interpretem mal. Que o meu afã de querer fazer as coisas, de querer ver a igreja crescer, o reino de Deus ser abençoado, muitas vezes, não é, eu tento, né, democraticamente impor minhas ideias. Né, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, José queria ajudar os irmãos. Ele tinha interesse em ajudar os irmãos. Ele era um jovem obediente, mas o resultado, os irmãos o queriam matá-lo. Então, nem sempre, né, põe na sua cabeça, o seu desejo de ajudar e obedecer traz simpatia.
Outra coisa que eu aprendo aqui na vida de Rubens, o marcado pelo pecado, muitas vezes, apesar do arrependimento, perde a liderança e a autoridade espiritual. Rubens era o primogênito de Jacó. Ele deveria ser o líder natural. O líder natural. Deveria ser alguém que iria comandar a tribo. Mas Rubens pecou. Rubens teve relação com a mulher de Jacó, uma das suas concubinas. Então ele perdeu a posição de primogenitura e perdeu também a autoridade espiritual sobre seus irmãos. Então, apesar dele tentar dissuadir seus irmãos para não matarem José, apesar de ele tentar, né, restaurar José, ele não foi ouvido. Ele não foi ouvido. Então, quando nós pecamos, nós perdemos a nossa autoridade espiritual. Ah, pastor, Deus não perdoa? Deus perdoa sim. Mas quem não perdoa são as pessoas. Raramente um pastor que peca, ele volta à mesma função que ele tinha antes, a mesma posição. Com a mesma liderança, com a mesma força, raramente. Ele vai estar sempre marcado, sempre manchado por aquele pecado. As pessoas sempre vão dizer, mas esse aí não é aquele pastor que fez isso? Ah, esse irmão aí, né, que está ali, não é aquele irmão que fez isso? Então há uma marca, e essa marca nos faz perder a autoridade. A autoridade. Então Rubens, apesar de ser o primogênito, ele não tinha autoridade alguma sobre os irmãos. Deveria ter. Deveria ter. Mas o pecado dele trouxe consequências para a vida dele. O pecado traz consequências para nós. Não só na área material, humana, de relacionamentos, mas também na área espiritual. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas espirituais. Eu não tenho que cuidar da vida do meu irmão, não tenho que cuidar da minha. O pessoal pensa, eu prego aqui muitas vezes, não é uma mensagem mais dura de exortação, o pessoal pensa que, não é, que eu estou tentando interferir na vida dos outros. Não, não estou não. Eu estou tentando te alertar. Alertar para que você não venha ter uma vida ruim, uma vida problemática. Porque minha esposa fala que eu sou muito duro comigo mesmo. Eu sou muito exigente comigo. Eu exijo de mim ter uma vida de qualidade diante do Senhor. Para ser duro demais. Não, eu sei que eu posso ter problemas. Então eu preciso vigiar, não os outros, vigiar a mim mesmo. Vigiar a mim mesmo. Vigiar os outros é fácil. Vigiar a nós é mais difícil. Eu preciso estar me vigiando, estar medindo meus passos. O que eu vou fazer. Então eu procuro, né, para que eu não venha, né, perder aquilo que Deus me deu. Então nós precisamos, né, não cair em tentação, não deixar que o mal nos derrote, que o pecado nos derrote, porque isso vai trazer problemas. Então, a pessoa que peca, ela fica marcada. Ela fica marcada. Ele não teve a condição de cuidar do irmão mais novo. Naquela época, José era o irmão mais novo. Depois nasceu Benjamim, mas naquela época José era o irmão mais novo. Então, ele não teve condições de cuidar. E os outros não deram sequer ouvidos para ele. Não mataram José, mas o venderam. É como se eles tivessem matado José no coração deles. Não, aí vende por um escravo, então para nós ele morreu. Para nós ele morreu. Morreu e acabou, está tudo encerrado, né? Não tem mais, né? Não vai mais nos perturbar, não vai trazer mais para nós dificuldades. Então José agora é escravo, e o escravo naquela época era alguém que o seu senhor tinha poder de vida e de morte sobre ele. Mas o que eles não sabiam, que aqueles sonhos de José eram sonhos proféticos. Eram sonhos proféticos. Outra coisa que eu aprendo
É o seguinte: quando se quer destruir um líder, a primeira coisa que ataca é seu símbolo de autoridade. Qual era o símbolo de autoridade de José? A sua túnica. Era o símbolo que ele tinha autoridade diante dos irmãos. Então, aquelas pessoas, José chegou, já arrancaram dele a túnica, já arrancaram dele o símbolo de autoridade. Né? E muitas vezes acontece com uma pessoa assim. O pecado, né, a dificuldade, a falta de santificação, arranca de nós nosso símbolo de autoridade. Qual é o símbolo de autoridade do crente? Santificação. Santificação. Se eu não tenho uma vida de santificação, eu não vou ter autoridade. Eu não vou poder chamar a atenção do outro. Então, a minha vida de santificação vai mostrar que eu tenho uma autoridade espiritual. Essa autoridade não é só do pastor, é de cada irmão. Todos nós temos uma autoridade espiritual. E a santificação é que nos dá essa autoridade. Então, quando eu tenho uma veste, é como se você tivesse, né, uma veste talada, se tivesse uma túnica colorida. Todo mundo vai ver. Aquilo ali, uma pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É uma pessoa que tem autoridade espiritual. Satanás vai saber que você tem autoridade espiritual. Por que ele vai saber? Porque você procura ter uma vida de santificação. E esse andar em santificação, esse andar no Senhor, vai fazer com que as pessoas tenham, né, respeito por você. E não só pessoas da igreja, pessoas lá de fora do mundo. E vai perceber em você um homem ou uma mulher de Deus. Não, o fulano ali, né, é alguém, ele tem uma vida direita. Eu posso testemunhar que ele anda, né, de forma correta. Então, essa santificação vai trazer para nós autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Então, o que Satanás quer? Destruir a nossa autoridade espiritual. E saiba de uma coisa. Se você tendo uma vida de santificação, você pode expulsar qualquer demônio. Repreendê-lo em nome de Jesus. Você não tendo uma vida de santificação, você não vai ter autoridade para expulsar. E você sabe que você está errado. Você sabe que você não está bem. Jesus fala que algumas castas só saem com jejum e oração. Só com jejum e oração. Então, você tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, você vai ter autoridade para repreender todo o mal. Todo o mal. Se você não tem, você não vai ter essa autoridade. Apesar de ser um crente, apesar de ter um crente honesto, procura fazer as coisas direito, mas você não tem uma vida entregue ao Senhor, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de buscar a presença do Senhor a cada dia. E posso dizer para você, a nossa vida de santificação transparece. Porque nós somos o quê? Sal e luz do mundo. Tem uma vida santificada? A sua luz vai atingir as pessoas. Você vai conseguir salgar as pessoas. Sua vida está mais ou menos, né, afastada do Senhor, as pessoas não vão ser iluminadas por você. E eu falo sempre, nós não somos a luz, nós somos refletores. Refletores. A luz é Jesus, que é o sol da justiça. Mas nós somos a lua, que reflete o sol da justiça. Reflete. E para nós refletirmos o sol da justiça, temos que estar com a vida limpa. A vida de santificação. Esse é o nosso símbolo de autoridade. A autoridade de José era a túnica. Os irmãos dele, José era o reizinho. Era o reizinho. Né? Eles viram que lá vem um reizinho. Vamos tirar a autoridade dele. Vamos acabar com esses reizinhos de uma vez por todas. Vamos resolver essa questão, né, para que tudo corra, né, para que nós possamos ter uma vida sossegada. Mas eles não perceberam que eles estavam fazendo exatamente o que Deus queria. Que Deus tem tudo nas mãos, Deus tem todo o projeto nas mãos, Deus tem todo o plano nas mãos.
Deus tem sua vida nas mãos dele. Então ele vai te levar para onde ele deseja que você chegue. Ele vai te levar. Você vai chegar lá. Então nós precisamos nos colocar na mão do Senhor. Então os irmãos de José não sabiam o que Deus iria fazer. Eles estavam achando que estava se livrando de José de forma definitiva. Mas Deus estava planejando um futuro, não só para José, mas um futuro para eles também. E Deus usou José para salvar a vida deles no futuro. Então Deus age de forma misteriosa. Deus faz coisas, não é? Em nossa vida nós não imaginamos. Sequer imaginamos. Eu não imaginei que eu estaria aqui com 62 anos pregando. Não imaginei. Porque aos 40 anos, eu estava com problema de coração. E Deus me curou. Então, eu estou vivendo hora extra, sabe? Hora extra. E é muito bom viver hora extra. Não sei quando vai ser essa hora extra, mas é muito bom. Então, é o cuidado de Deus. É o agir dele. É o projeto dele. É ele que faz. Ele que nos leva aonde ele quer que nós cheguemos. Ele que nos leva. Ele vai nos levando, vai nos encaminhando até o lugar que ele quer nos colocar. O que nós devemos é confiar no projeto de Deus para nós, no sonho de Deus para nós. Se Deus tem um sonho na sua vida, você vai chegar. Você vai chegar. Vai ter percalços, dificuldades, problemas? Vai, ou você vai chegar lá. Ah, pastor, mas está demorando muito. Não se preocupe. Não se preocupe. Se preocupe em ter uma vida que agrade ao Senhor. O resto, deixa que Deus faça. Deixa que Deus faça. E Ele irá fazer, né, e paulatinamente, vai trabalhando em nós, nos mudando, nos transformando a cada dia, nos dando, né, visões diferentes das coisas, nos ensinando algumas coisas que nós não sabíamos, cuidando da gente a cada dia. Vai cuidando de você. Você pode imaginar, mas pastor, eu estou numa dificuldade danada. Não se preocupe, Deus cuida de você. Deus cuida. Deus zela pela sua vida. Eu faço isso porque eu tenho prova disso na minha vida. Do cuidado de Deus a cada dia. Todo dia eu começo a pensar no que Deus tem feito comigo. Senhor, obrigado, né? Você tem cuidado de mim até hoje. Tem sido difícil, tem sido uma luta danada muitas vezes, mas o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu percebo o seu cuidado nas mínimas coisas. Deus tem cuidado. E como eu falei, eu tenho sonhos, eu tenho alguns projetos no coração. Não sei se é vontade de Deus esses projetos. Mas se for vontade do Senhor, eles serão realizados. Serão realizados. Outra coisa que eu aprendo nesse texto que nós lemos, que a dor, que a perda, pode nos levar a esquecer uma promessa de Deus ou uma revelação de Deus. A dor muitas vezes faz isso. Você esquece o que Deus prometeu. Quando quando Jacó perdeu José, ele perdeu a esperança, porque ele esqueceu das promessas de Deus. Ele não se lembrou dos sonhos que José teve. Ele não se lembrou. Eu sei que ele tivesse se lembrado, falou, não, Deus está no controle. Eu não sei o que aconteceu por aí, né? Eu não sei o que esses meus filhos fizeram, mas Deus está no controle. Mas a dor e a perda fez com que ele perdesse a visão. Muitas vezes, a dificuldade que nós passamos, a perda do emprego, a perda do ente querido, ou de alguém que nós amamos, para que nós percamos a visão das coisas de Deus, das promessas de Deus, do que Ele falou ao seu coração, do que Ele revelou a você, seja através de uma revelação pessoal, ou através de algum irmão, de algum profeta, de alguma profetisa. Isso Deus faz também. Mas o que Ele revelou para você, tenha certeza que Ele irá cumprir. Ele não mostra as coisas para a gente, não revela coisas para nós, para ficar pelo meio do caminho. Diz o salmista que nós não morreremos
antes de ver todas as promessas de Deus cumpridas em nossas vidas. Não morreremos. Então, enquanto Deus não cumprir todas as promessas que Ele tem para você, pode ter certeza que você vai continuar andando sobre a terra. Porque Deus é um Deus de promessas. E é um Deus que não volta atrás de suas promessas. Não volta atrás. Mas muitas vezes a dificuldade nos faz esquecer isso. Nos faz esquecer isso. Né? Nos abate, a dificuldade nos derruba, nos joga no chão. Mas quando nós nos lembramos, não, Deus tinha uma promessa. Deus falou isso para mim. Então, se Deus falou isso para mim, Deus é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Israel, né, ele ficou abalado. Ele ficou triste, ele ficou, né, desejou morrer. Porque perdeu o filho. Porque ele não percebeu que o que José tinha sonhado era a revelação de Deus. Era a revelação de Deus. Muitas vezes nós, né, desejamos algumas coisas, nós achamos que é coisa nossa, mas não é. Não, esse projeto é da minha cabeça. Não é, Deus está colocando esse projeto na sua cabeça. Esse desejo do seu coração. Então eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Não desanime com as dificuldades. Não desanime com os problemas, com as lutas. Não venha perder a esperança por causa dos problemas. Ao contrário, se anime cada dia, dizendo, não, o Senhor vai fazer, o Senhor cumpriu, Ele vai realizar. Então eu preciso me animar. Ah, pastor, você não sabe, mas eu já estou morrendo. Não se preocupe não, Deus tem projeto na sua vida, você vai continuar. Se não tem, já acabou seu tempo, Ele vai te levar, não tem problema. Né? Acabou, encerrou, ele vai dizer, ó, vai chamar a sua senha, né? 42, sou eu, então, está na hora. Está na hora. Né? Não, irmão, não tem esse negócio com Deus, mas se Ele prometeu, Ele vai chegar onde Ele prometeu. Onde Ele prometeu. Então, não permita que a dor, que a dificuldade, que a perda venha trazer para você, né, a frustração, trazer para você o desejo de recuar, o desejo de voltar atrás. Então, continue firmado no Senhor. Continue firmado no Senhor. Eu estou dizendo, Senhor, eu creio. Eu creio. Apesar de, Senhor, eu não estar vendo nada, né, que possa dizer que o Senhor vai cumprir a sua promessa, eu creio que o Senhor irá cumprir. Eu creio. Então, esta fé é que nos faz andar. Nos faz dizer, não, eu posso dar um passo a mais. Eu posso caminhar um pouco mais. Posso ir avante. Eu posso, né, ter certeza que o Senhor vai me levar aonde Ele quer me levar, o que Ele quer fazer. Então, é o projeto de Deus para nós. Deus tinha um projeto para Israel, para salvar aquele povo, e o projeto passava por José. Passava por José. Talvez Deus tenha um projeto para a sua família, para os seus filhos, e o projeto passa por você. Passa por você. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para realizar esse projeto. Então, quando isso não for realizado, Deus não vai deixar de trabalhar com você. É que nós precisamos aprender muitas coisas. Nós temos um aprendizado constante diante de Deus. Temos muitas coisas a aprender. Muitas coisas. A gente acha que já sabe de tudo e não sabemos de nada. Não sabemos de nada. Nós estamos num processo de aprendizado diante do Senhor a cada dia, a cada momento. Tem coisas que precisam ser mudadas em nós. José precisava ser mudado. Ser mudado. José se tornou uma pessoa orgulhosa por causa da túnica talar dele. Ficou orgulhoso. Ficou cheio de si. Deus precisava quebrar isso nele. Esse orgulho dele. Porque Deus não usa pessoas orgulhosas. Deus usa pessoas humildes. Humildes. E não é humilde, né, por falta de dinheiro, não. Também Deus usa isso. Mas é humilde na atitude, é humilde nos gestos. É humilde na postura. É humilde na postura de desejar
o bem para os outros, é humilde, de buscar que o outro tenha, né, o melhor, consideração pelo outro. José não tinha consideração pelos seus irmãos. Ele não tinha. Ele precisava ser trabalhado pelo Senhor para que pudesse ter consideração pelos irmãos. Porque os irmãos eram muito importantes para ele também, mas ele não tinha percebido isso. Então, trabalhar de Deus fez com que ele no futuro percebesse o quão era importante os seus irmãos para a vida dele. Se Deus não tivesse trabalhado a vida do José, o projeto não teria cumprido. Ele não teria chegado lá. Mas o trabalhar de Deus, o agir do Senhor na vida de José fez com que ele chegasse onde Deus queria. Então não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Não desista do seu chamado. Não desista. Vai vir frustrações? Virão sim, frustrações. Vai vir lutas? Virão lutas. Virão. Mas tudo isso é para nos ensinar. Tudo isso para nos colocar onde Deus quer que nós estejamos. Estejamos. Então, não considere a luta, a dificuldade, o problema, uma perda, né, a sua derrota. Considere isso parte da sua vitória. Parte da sua vitória. Aprenda a cada dia. Nós aprendemos mais com as derrotas do que com as vitórias. Pessoa que acha que aprende, não, eu estou sendo vitorioso, está tudo certo. Mas nós aprendemos mais com as derrotas. Nós nos colocamos no nosso lugar. Percebemos quem nós somos de verdade. Quem nós somos de verdade. Está sendo vitorioso, glória a Deus, continue assim. Mas quando vier a derrota em alguma situação, não desanime. Isso faz parte do aprendizado. Faz parte do seu crescimento. Faz parte da sua vida com Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos dirigir a cada dia. Que possamos aprender com o Senhor a cada momento e termos uma vida que agrada ao Senhor. Como vou voltar a falar, né, as nossas dificuldades, as nossas tribulações no presente não atrapalham o plano de Deus para o nosso futuro. Não atrapalham. Só vai atrapalhar se você abrir mão dos seus sonhos. Mas se você continuar sonhando com Deus, os planos de Deus serão cumpridos. Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar em pé. Vamos orar.